Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Café com o Cônsul, agora na edição 2.0, diretamente do estúdio da Escola de Comunicação da FGV no Rio de Janeiro. Meu nome é Dirk Augustin, sou cônsul-geral da Alemanha no Rio de Janeiro. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dar um aviso legal, um disclaimer. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso da sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Bom, hoje vamos falar sobre um tema bem especial com as nossas convidadas. As suas experiências, desafios e soluções no mundo corporativo através de um olhar inclusivo feminista no episódio Política Externa Feminista e o Mundo Corporativo do podcast Café com o Cônsul. Sejam bem-vindas todas aqui. As convidadas de hoje são Michele Terni. Ela é palestrante, cofundadora e CEO da startup e consultoria Filhos no Currículo. A Tainá Baltar, que é engenheira química e co-idealizadora do coletivo Pais Pretos Presentes. E Bianca Bonfim, advogada trabalhista, especializada em direito materno, parental e questões de gênero. Então, na diplomacia, no nosso Ministério de Relações Exteriores na Alemanha, a gente vem discutindo sobre uma nova diretriz, que é a política externa feminista. O que é a política externa feminista? É uma abordagem transversal defendida por nossa ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, que visa destacar o papel das mulheres na diplomacia e no desenvolvimento da sociedade. Essa política se baseia na constatação de que as sociedades são mais pacíficas e mais prósperas se todos os membros da sociedade desfrutam dos mesmos recursos, das mesmas oportunidades e podem participar da vida política, social e econômica da mesma forma. O credo é igualdade, inclusão e diversidade. Esses são os temas relevantes não só na diplomacia, mas, claro, também muito, muito relevantes no mundo do trabalho, né, corporativo, em qualquer âmbito da economia hoje em dia. E é justamente isso sobre o que gostaria de falar com vocês. Vamos começar com a Michele. Oi, Michele. A gente fala hoje à distância, né? Você não está presente aqui, você está em casa? Eu estou em casa, eu estou aqui no mesmo lugar que eu trabalho, estudo, crio meus filhos, né? Hoje em dia as paredes ficaram derrubadas e a nossa casa também é o nosso local de trabalho. Então, obrigada pelo espaço e é um prazer colaborar à distância aqui com vocês nesse papo gostoso. O prazer é todo nosso. Eu fiquei na dúvida, você já trabalhou assim, né, em casa já antes da pandemia ou é um fruto da pandemia? Eu trabalhava nesse formato antes mesmo da pandemia, com a fundação da Filhos no Currículo. Nossa equipe, inclusive é toda remota. Tem pessoas do meu time que eu, inclusive, não conheço pessoalmente. Nós estamos aqui inseridos nessa nova economia totalmente virtual. Então, vocês são mais moderninhos do que a maioria das empresas, diria, e certamente a maioria dos empregos na vida pública, né, em ministérios, etc. Michele, você é publicitária, formada em comunicação, com especialidade em equidade de gênero, CEO da startup e consultoria Filhos no Currículo e mãe de 2 filhos. Fala pra gente um pouco sobre você e sobre a questão de compatibilizar a maternidade com o mundo corporativo, né, com a carreira que você está fazendo. Combinado, vamos lá.
Bom, eu fui transformada pela chegada dos meus filhos. Eu sou mãe de Uhum, dois, como você disse, o Thomas e o Alex, e vim de uma carreira de publicidade, mas quando meu segundo filho chegou, o Thomas, a conta não fechou. Essa é uhum, uma conta que não fecha só para mim, fecha para muitas outras figuras maternas no mercado de trabalho. uhum, Um próprio dado da FGV, caso onde uhum, vocês estão agora, traz para a gente a informação de que quase metade, 48% das mulheres saem do mercado de trabalho em até 2 anos depois da chegada dos filhos. E eu entrei para essas estatísticas, escolhi sair do mercado de trabalho porque eu não achava possível conciliar uhum, os meus uhum, papéis. uhum, E foi dessa dor e dessa angústia, Consul, que eu resolvi fundar, junto da minha sócia Camila, Filhos no Currículo, que é uma consultoria de impacto com a missão de transformar as empresas num ambiente de uhum, bem-estar parental. Então, nós entendemos, e esse é um papo sobre equidade de gênero, sobre diversidade, nós entendemos que a barreira da chegada de uma criança é um grande teto de vidro na carreira da mulher, e por isso que é tão uhum, importante a gente trazer esse tema para a discussão e falar sobre parentalidade, não só sobre maternidade, mas como parentalidade como um todo, para a gente impactar positivamente nesses indicadores de equidade de gênero. uhum. Legal, esse é um desafio que a gente conhece também do mundo da diplomacia, né, do nosso Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. Pode imaginar, né, com a necessidade de sempre mudar, né, de lugar, de tirar os filhos da escola, ir para outro lugar, matricular eles ou elas lá. É também um grande desafio e cada vez mais difícil para o nosso ministério de achar, no mesmo tempo que querem equilibrar o número de novos diplomatas, né, femininas e masculinos, é muito difícil de motivar eles de realmente se aventurar nessa carreira. E no mundo corporativo, Michele, como as empresas podem criar um ambiente de trabalho que valorize a família mais, que seja mais acolhedor, né, que motive as mulheres de voltarem ao trabalho, de seguir para frente com essa carreira, sem ter esse medo de ter esse teto de vidro, né, que você falou? É, esse conceito de como criar um ambiente acolhedor para a mulher, aqui na Filhos no Currículo, está embasado numa metodologia que se chama de ambiente de bem-estar parental. O que é um Uhum, ambiente de bem-estar parental na prática? Ele é composto por três grandes pilares. A gente tem um pilar de preparação da liderança e dos aliados da parentalidade, ou seja, preparar essas lideranças para fazerem a gestão da uhum, parentalidade, para criar um ambiente empático, para uhum, receber profissionais com filhos, que é o nosso primeiro pilar. uhum, Um pilar de revisão de políticas e processos, para que eles também sejam acolhedores, tragam benefícios de licenças estendidas, uhum, jornadas flexíveis e remotas, uhum, né? Então, tem uma série de benefícios práticos. E também, por fim, e não menos importante, a gente trabalhar a consciência dos próprios pais e mães sobre a importância do seu papel protagonista na criação dos filhos. A uhum, gente precisa falar para essas figuras parentais qual que é o impacto de uma parentalidade protagonista no desenvolvimento dessa criança, no uhum, desenvolvimento desse próprio adulto, porque aqui na Filhos a uhum, gente acredita que, como o nosso nome diz, né, é uhum. no exercício diário de criar uma criança que nós, inclusive, aprendemos como profissionais. Isso também agrega no nosso currículo, porque a gente desenvolve diariamente habilidades nessa relação, né? Uhum, É uhum, um laboratório de inovação diário dentro das nossas próprias casas. Então, uhum, quando a gente fala do papel das organizações, para responder a sua pergunta, é olhar para a parentalidade a partir dessas três engrenagens que se conectam, né? uhum, Trabalhar a liderança, trabalhar as políticas, trabalhar a consciência das figuras parentais, para que aí a gente consiga criar uma cultura de é, acolhimento, né? Não uhum, adianta trabalhar só uma dessas frentes sem a outra, porque a coisa não vai acontecer. Não adianta eu ter, por exemplo, um benefício se eu não tenho um colaborador que se sente seguro para usufruir desses uhum, benefícios sem julgamento, né? Que tenha a uhum, segurança psicológica de usufruto desses benefícios. Então, esses seriam os primeiros passos aqui para a gente criar uma uhum, cultura de acolhimento à parentalidade na prática. uhum.
Eu vejo a Bianca aqui concordando, né? Porque tem que ter os leis certos, mas tem que ter um acompanhamento e uma cultura de acolhimento, como você falou. Você gostaria já de entrar com algum comentário aqui, Bianca? Sim, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, parabenizar por trazerem essa pauta tão importante, né, que foi negligenciada por tanto tempo e que agora está se tornando mais visível, né, tomando mais importância nos debates. Mas como a Michelle falou, né, eu vou trazer um exemplo que pouca gente conhece. A maior licença paternidade que a gente tem no mundo é no Japão. Você sabia, Consul, que no Japão a gente tem uma licença paternidade de 1 ano? Né? E licença maternidade também de 1 ano. Mas as informações que me chegaram é que quase nenhum pai faz uso desse benefício, justamente por conta da dificuldade de mudança de cultura, porque os pais não se sentem seguros de usar esse benefício e ter a garantia de que essa vaga vai estar esperando por ele na volta, né? Então, realmente, conscientizar, fazer workshops, palestras, promover debates e tornar aquele ambiente seguro para o pai que vai usar esse benefício é algo muito importante. Aqui no Brasil, a gente já tem empresas que fazem mais do que a lei garante, né? A gente tem a licença maternidade, que é de 120 dias, que pode ser ampliada para 180 dias, no caso das empresas que aderem a um programa que chama Programa Empresa Cidadã. E a gente tem a licença paternidade, que é de 5 dias, que pode ser ampliada para 20 dias nas empresas que aderiram a esse programa. Mas a gente tem empresas que já garantem mais do que isso. Tem empresas que garantem 120 dias, 180 dias, mas muitas vezes eu ouço relatos de pais que falam: eu não me sinto seguro para usar esse benefício, eu vou ser o primeiro na empresa, ninguém usou. Então, se isso não vem conjugado com uma mudança de cultura, com a conscientização de que esses pais precisam também se ver como protagonistas do cuidado com a criança e precisam dar esse suporte para a mãe, esse benefício fica ali no papel apenas, né? E a gente tem a Lei 14.457, que foi aprovada em novembro do ano passado, que diz justamente isso, que as empresas devem buscar essa mudança, promover essa mudança de cultura e trazer esse debate para os colaboradores, né? Porque uma coisa sem essas questões precisam andar juntas, uma coisa sem a outra, de fato, tem se mostrado pela experiência que, de fato, não é eficaz, como a Michelle disse. Interessante, na Alemanha já vejo cada vez mais pais realmente se beneficiando, né, dessa possibilidade da paternidade, né? Começou de forma lenta no início, mas agora é bem comum, né? No meu ministério eu vejo isso o tempo inteiro, né? Mas devia ser normal, né? Devia ser a regra, né? Mas, claro, sempre vai ter ambientes de trabalho onde tem uma grande competição e onde, né, tem um certo fator de medo, né, que as pessoas não ousam realmente usufruir dos direitos deles. Mas vamos voltar para você, Michelle. Pelo que vejo, muitas vezes as mulheres ou muitas mulheres recusam até cargos de liderança, né, por medo de, como eu vou compatibilizar isso com o meu papel de mãe e tem certas expectativas da família também, sabe? Ela valoriza o trabalho mais do que os próprios filhos. Ou, às vezes, também as mulheres acham que não são qualificadas suficientemente, né? Esse síndrome de impostor. O que você falaria para essas companheiras, assim? Eu falaria para que, num primeiro momento, elas façam um exercício individual e reflexivo de realmente se questionar as habilidades que nascerão nelas depois dos filhos. Sim, isso não é uma frase óbvia. Foi muito disruptivo, inclusive, quando a gente trouxe essa provocação para os nossos seguidores, enfim, para a nossa rede, de você entender, como eu disse, né, a criação de um filho como um laboratório de desenvolvimento pessoal. Então, a primeira coisa que eu diria para elas é para que elas façam essa autoanálise e percebam o lado potente de ser mãe, de criar uma criança, né? E depois, eu diria,
para realmente construir um plano de retorno ao trabalho, se essa mulher, por exemplo, não está colocada, onde ela realmente liste empresas que tenham um fit cultural com os seus objetivos pessoais, né? Então, onde eu gostaria de trabalhar, né? Quais são os benefícios dessa organização que eu estou mirando trabalhar, né? E venha para uma entrevista com uma postura construtiva em relação a perguntas relacionadas à parentalidade, né? Traga isso não como um problema, mas sim como uma solução, né? E tenha uma comunicação assertiva dentro do trabalho. Então, a gente estava falando até agora sobre pessoas fora do mercado de trabalho. Agora, quem está dentro do mercado de trabalho, cônsul, precisa se comunicar com assertividade em relação às suas necessidades, né? E aí, de uma maneira não violenta, de uma maneira assertiva, o que você precisa, né? Como figura parental, os momentos que você não pode participar de uma reunião porque é um horário importante para você estar dedicado à família, né? Então, a pandemia, ela acabou forçando algumas conversas delicadas a acontecerem por bem ou por mal, porque a nossa casa virou nosso lugar de trabalho, nosso lugar de lazer. Muitas vezes os filhos estavam aqui sem rede de apoio, né, no auge da pandemia, e esses combinados são ainda mais importantes, né? Então, essas seriam as primeiras recomendações para elas. Legal, obrigado. Na Alemanha agora tem uma grande falta de mão de obra em muitas empresas, muitas áreas. E as empresas já começam a seduzir assim, possíveis candidatas a se candidatarem, né, com, sei lá, horas flexíveis, home office, family friendly, não sei, como o greenwashing, isso já virou quase um método, assim, né, de marketing também, né? Mas às vezes também depois não se realiza, não funciona tão bem quanto esperado. E, só complementando sim. esse ponto que eu acho interessante, aqui no Brasil já existem algumas iniciativas também para que essas empresas que realmente sejam amigas da família consigam promover vagas afirmativas e atrair talentos femininos. Então, um exemplo disso é o movimento Ser Mãe Dá Trabalho, idealizado pela Filhos no Currículo com o apoio da Bit2Money, onde o nosso interesse aqui é conectar mães em busca de recolocação com empresas que querem atrair e absorver esses talentos. Então, de um lado, a gente prepara e capacita essa mãe para a retomada da carreira, e por outro, a gente ajuda essa empresa a participar de um ecossistema para trocas de boas práticas, para a preparação de sua liderança cada vez mais inclusiva e empática, para dar essa combinação e esse match e recolocar esses talentos maternos. Então, isso é uma coisa que tem acontecido aqui no Brasil com a nossa ajuda. Uma tendência que vejo um pouco depois da pandemia, né, onde todo mundo estava já acostumado a trabalhar de casa, né, e as empresas também. Agora tem uma tendência ao inverso, né? Pelo que vejo, já todo mundo está de volta no escritório, né? Também os lanchonetes nos centros estão cada vez mais cheios, etc. Mas você vem observando isso também? Porque eu acho que sua área é um pouco especial, né? Eu venho observando essa tendência de retorno ao presencial, inclusive em startups, né, que são disruptivas. Isso também tem sido uma tendência. Recentemente eu vi uma matéria falando que o Zoom, né, uma das principais plataformas de comunicação, exigiu um retorno 100% ao presencial. Foi curioso, né, essa notícia. E o que eu tenho percebido, e que vale a gente reforçar, é que flexibilidade continua sendo dos principais desejos de quem quer conciliar filhos e carreira, né? Então, eu entendo esse retorno para o presencial como uma ferramenta de team building, de engajamento. Eu acho que ele tem o seu valor, sim, mas eu sugiro que a gente faça isso, pelo menos nas nossas consultorias, a gente sugere que a gente faça isso de uma forma equilibrada, sem abrir mão de uma certa flexibilidade de trabalho, porque isso é um dos principais desejos dos profissionais com filhos. E para finalizar, quais seriam as suas 3 dicas para lideranças no âmbito do trabalho para melhor acolher mães e pais também?
Vamos lá, 3 dicas de ouro que não vão ser a fórmula aqui do sucesso. Acho que primeiro isso, a gente precisa entender que essa é uma jornada, e como qualquer processo de transformação cultural, ele leva um tempo, né? Mas por onde começar, né? Acho que essa é a pergunta, né? Primeira coisa que eu falaria para quem ocupa uma cadeira de liderança, né? Seja o exemplo. Então, aquilo que você quer que o seu time entenda como valor precisa partir de você, não na palavra, mas na sua ação. Então, se para você é importante que a sua equipe tenha um equilíbrio de vida pessoal e profissional, você também precisa transparecer esse equilíbrio na sua vida, né? Os momentos que você marca as suas reuniões, os momentos em que você prioriza a sua família em relação ao trabalho. Então, isso vai traduzir um ambiente de segurança psicológica para a sua equipe. Então, essa é a primeira coisa que eu diria. A segunda é trazer os pais, as figuras paternas para essa conversa. Então, a gente entende muito que um bom lugar para a mãe trabalhar é um bom lugar para a família trabalhar. E enquanto a gente estiver ainda falando sobre mulheres, entre mulheres, a gente não vai transformar essa realidade. Essa mãe vai conseguir ser protagonista na sua carreira quando esse pai for protagonista nos cuidados de casa. Então, você, enquanto liderança, também tem um papel importante em permitir uma paternidade protagonista de pessoas da sua equipe. Evitar, às vezes, algumas microagressões que nem são intencionais, mas que acabam reduzindo esse pai de uma figura de cuidado. Então, por exemplo, esse pai quer participar de um momento de cuidado do filho, enfim, um evento na escola ou alguma coisa pessoal. Você não pode, enquanto gestor ou gestora, chegar e falar, mas onde é que está a mãe dessa criança? Você está, de alguma forma, né, anulando o papel desse pai enquanto protagonista. Então, essa é a segunda dica. E a terceira, e acho que mais importante, deixei para o fim, é sempre ouvir a sua equipe. Assim, parece óbvio, mas não é. A gente precisa olhar para o lado. Tem o famoso teste do pescoço, que não custa nada e que é maravilhoso, que é você olhar para o lado, olhar para frente, olhar para trás e ver quem são as pessoas da sua equipe, qual o perfil delas. Elas têm filhos, elas não têm filhos? Tem alguém na liderança que tem filhos e que inspira e passa essa identificação para quem está abaixo? Né? Então, conversar, perguntar, entender a realidade individual com essa escuta atenta e sem julgamento, porque a resposta ela não vem necessariamente de um dado estatístico, ela vem das pessoas que sentam do seu lado e da sua equipe. Então, acho que seriam essas 3 dicas aqui para começo de conversa. Maravilha. Michele, muito obrigado pelas suas dicas e por todo o seu trabalho. Parabéns. Eu acho que uma aula online com você devia ser obrigatória para qualquer diretoria de uma empresa aqui, mas também, especialmente na Alemanha, vou te falar. E muito obrigado. Vamos agora passar a palavra para a Tainá. Tainá, eu fiquei muito impressionada com a sua carreira. Você é formada em engenharia química e desde 2008 trabalha como supervisora no setor de petróleo e gás, um setor bem masculino, né? Não é? Com, sabe, plataformas, refinarias, né? Muita testosterona, etc. Né? Fiquei na dúvida, quantas mulheres tipicamente trabalham em uma plataforma de petróleo ou numa refinaria? Então, Só você, Não. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite e, assim, dizer que eu estou muito feliz de estar participando dessa conversa, que é uma conversa, assim, fundamental, uma conversa muito importante. E parabéns, Michele, pelo trabalho que você tem desenvolvido. Muito obrigada aí por ouvir as suas dicas. E respondendo a sua pergunta, né? Eu trabalho atualmente na refinaria Duque de Caxias e lá nós temos cerca de 17% do efetivo feminino. Né? E atualmente líderes ali na Reduc somos 9% e caminhando assim para 10%, mas com muita dificuldade. Então é um ambiente estritamente masculino e é um ambiente bem desafiador, não só pelas tarefas que nós desenvolvemos, mas principalmente pela cultura que já é estabelecida, né, pelo machismo estrutural que nós temos. Então, ser líder num lugar desse é um grande desafio. Então, além do desafio da liderança em si,
existe o desafio de romper essas barreiras para se chegar à liderança e para se manter lá. Então, assim, eu posso trazer um pouco da minha experiência, né? Uma experiência de vida não só na Petrobras, mas na minha vida cotidiana também, sendo mãe, né? Tendo filhos no currículo, como a Michele falou. E é um grande desafio conciliar, porque atualmente eu trabalho em turno. Então, meu trabalho ele já não é um trabalho específico, de segunda a sexta. Então, existem momentos de Natal, final de ano, que eu não estou presente. Então, essa paternidade ativa do meu marido era fundamental, porque eu preciso que esteja alguém que tenha conexão com meu filho e que esteja ali gerenciando o lar enquanto eu estou fora, né? E eu tenho visto um movimento da empresa agora, né, um movimento mais forte para esse olhar da mulher, né, esse olhar feminino, porque a sociedade caminha para essa feminilização da liderança. Então, não olhar para isso é estar parado no tempo, é negar algo que está acontecendo. E junto com essa mulher, você tem os filhos e a família. E eu via, há muito tempo atrás, e de uma forma também recente, que existia essa tendência de querer negar, querer separar a maternidade dessa mulher. Querer colocar essa mulher como, não, aqui está uma líder, aqui está uma pessoa que trabalha. O que você é fora daqui, você que tem que gerenciar. Então, nós não temos nada a ver com isso. E isso é que causava muitos conflitos e, às vezes, até o medo dessa mulher exercer cargos de liderança. Porque existiam perguntas que eram feitas, assim, até constrangedoras, né? Você pretende engravidar? Você tem a possibilidade de estar grávida? Então... Essa pergunta é permitida? Desculpa. Sim. Eu estava aqui querendo falar um pouquinho Desculpa, sobre isso. um pouco. Muito obrigada pela oportunidade. De fato, se uma empresa deixa de contratar uma pessoa por ela ser mãe, isso é uma conduta discriminatória, não permitida por lei. Tá? Então, essa pergunta pode ser permitida caso isso não vá definir a contratação ou a não contratação daquela pessoa. Mas o mais curioso é que, normalmente, as empresas que perguntam para a mulher se ela é mãe, não perguntam para o pai, né? Para o homem se ele é pai. Exatamente. Né? Justamente. E isso a gente já vê por aí, né? Que existe uma diferenciação entre a mulher e o homem para que se exerça uma função. Eu tive até um relato recente que eu tive do encontro de liderança que um gestor elogiou o seu superior porque ele queria que uma gerente, né, local fosse promovida a gerente geral de uma refinaria. E aí ele perguntou para ela e como ela já está acostumada a ter, né, encontrar essa barreira. E aí quando chegou a proposta, ela falou, não vai dar, eu estou grávida. E aí o gerente que estava convidando ali no momento, ele falou, poxa, que pena, realmente. E aí, reportou ao seu superior. Só que o superior, numa outra oportunidade, falou, olha, eu estou te esperando. E aí ela, mas como assim? Ué, você tem seu filho, tira a sua licença e você volta como gerente. Quer dizer, ele entendeu o que é ser mulher, né? Então, assim, em resumo, o que eu quero dizer, né, é humanizar, é o que a Michele falou. É você olhar o seu colaborador, olhar a sua líder como um ser humano, não como um número. Eu tiro essa pessoa e coloco outra e é a mesma coisa. Não, eu tenho aqui um ser humano que ele precisa estar seguro, ele precisa estar bem, ele precisa estar aqui, mas sabendo que o seu filho está sendo cuidado, sabendo que a sua casa está em segurança, sabendo que ela pode sair para uma licença maternidade e pode voltar com segurança, ela pode engravidar. Olha que loucura, né? A gente ter medo de... Ela pode ter filho, ela pode ter a sua família. Então, eu creio que é isso. E eu vejo que na minha empresa está sendo feito esse movimento e nós estamos sendo chamadas para colocar nossas questões, o que a gente vê no dia a dia, né? Porque só quem convive ali no dia a dia do trabalho, nesse ambiente estritamente masculino, que tem as suas dificuldades, vai poder dizer o que realmente é necessário. Interessante. E você vem também destacando o papel dos pais, né? Dos homens também, né? Com seu coletivo Pais Pretos Presentes, né? A Michele também falou sobre isso, o papel fundamental dos pais. Como foi
você fez isso junto com seu marido, né? Com o Humberto, né? Como vocês desenvolveram, né, esse coletivo? Qual foi o objetivo inicial? E, sei lá, eu achei interessante, né, essa coisa de pais pretos presentes, né? E também essa questão da negritude também, né? Porque está na palavra, né? Eu gostaria muito que você explicasse, né, por que achou necessário colocar isso no nome do coletivo. Sim. Então, o coletivo Pais Pretos Presentes, a gente se coloca como fundadores e idealizadores, mas, na verdade, o idealizador é o meu filho, porque o coletivo surgiu a partir, né, do nascimento dele e da minha gestação. Então, o meu marido, ele nunca tinha sido pai, e ele, quando soube da gravidez, ele viu a necessidade de se juntar a outros pais para que pudesse saber um pouco dessa experiência, né? E com um recorte racial, porque como a gente sabe que existe um racismo estrutural, existe toda uma estrutura que trata da pessoa negra de uma forma inferiorizada, a figura do homem preto é uma figura que é vista como um homem agressivo, o pai ausente, um pai que é displicente, negligente. Então, o Humberto ele foi para as redes sociais e perguntou: alguém conhece um pai preto presente? Porque a gente ouve tantos relatos ruins, tantas mães solos, né, que são mães pretas, que foram abandonadas aí, na sua maioria, por homens pretos. E aí ele colocou nas redes sociais essa pergunta e apareceram pessoas falando, né? O meu pai, o meu tio, eu sou um pai preto presente. E a partir daí nasceu o coletivo. E o coletivo, ele tem como frentes principais o letramento racial, que é trazer o conhecimento ancestral, o conhecimento sobre a África, sobre a história do povo preto, para que com essas ferramentas exista a possibilidade da pessoa se empoderar como pessoa preta, como homem preto, mulher preta, mãe preta, pai preto, e o seu filho também nessa sociedade, para a gente preparar as crianças para essa sociedade que tem um racismo estrutural, essa sociedade que não vê o negro como uma pessoa... Um problema, assim, Isso, isso. Então, por isso que é Pai Preto Presente. E a partir daí, desse surgimento do coletivo dos pais pretos, nós, mães, também nos juntamos a eles, né, para discutir essas questões de educação parental, de letramento racial. Só que existem questões da mulher que nós vimos que nós precisamos tratar entre nós mulheres. E daí nasce o coletivo Mães Pretas Presentes também. Né? A questão da maternidade solo, que é um assunto recorrente. A questão da autoestima da mulher depois dessa maternidade, depois de um abandono. A recolocação também no mercado de trabalho. E também que para nós, como mulheres pretas, além da questão de ser mulher, a questão da negritude também, às vezes, ela se põe como uma barreira para alcançar essa liderança. Eu, no meu setor, eu sou a única... Você já teve essa experiência? Que talvez subcutaneamente isso se apresentou como um problema, que alguém achou você, por exemplo, não qualificada, como, por exemplo, ela vai ter a formação, sabe? Essas coisas. Você já vivenciou isso? Sim, já vivenciei. Dentro da minha empresa, eu com uniforme e crachá, e já exercendo, e aí chegou uma pessoa e pensando que eu fosse uma aprendiz, alguém que estivesse ali, né? Típico isso, né? Ajudando, que eu não fosse uma pessoa que tivesse um cargo, né? Então, esse é um caso, e aí eu estaria aqui trazendo vários casos. Isso mexe com as pessoas, né? Sim. E eu, atualmente, sou a única mulher negra do meu setor e a única líder. Né? E a única líder negra, né? Então, assim, eu vejo que a gente tem que estar pontuando a todo momento. Atualmente, eu tive um colega que a gente estava falando essa questão da mulher, e aí falando que nós somos minoria, e aí ele trouxe para mim, mas aqui não é um trabalho muito interessante para as mulheres, porque é um trabalho masculino e tal, meio colocando que não tem mulheres, porque as mulheres não se interessam em trabalhar lá. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, eu falei, mas por que aqui é um lugar que não é interessante para mulher? E aí ele não soube me responder.
E aí eu falei várias questões, né? Nós temos lugares que não tem um banheiro feminino, né? O setor não tem um banheiro feminino. A mulher tem que pedir para usar o banheiro de outro setor para trabalhar, sendo funcionária, né? E então, assim, é o mesmo que dizer, olha, aqui não é o seu lugar. Você está aqui de favor, você precisa, né, pedir a chave para alguém para poder usar um banheiro. É um absurdo, né? E aí, como que alguém vai se sentir bem num lugar desse? Vai se sentir motivado a trabalhar, né? E aí, também, outra questão que a gente vê é a questão de recompensas, promoções também. A gente vê que a questão feminina, né, principalmente a questão da maternidade, né? E a justificativa vem, você trabalhou só 6 meses, o outro trabalhou 1 ano. Mas isso é um tipo de avaliação muito superficial, né? Eu tenho como líder colocado isso, né, com os meus gestores. A gente não pode fazer uma avaliação dessa forma. A gente tem que olhar cada pessoa caso a caso. Cada pessoa, como eu falei no início, né, como um ser humano, não como um número, né? Então, a mulher que tem um filho, tem uma gestação, tem um parto, depois tem, né, um puerpério, tem a questão da amamentação, da adaptação com essa vida nova. Ela não pode ser comparada com uma pessoa que não passou por isso, né? Então, é esse movimento que nós estamos vivendo dentro da empresa, né? E eu procuro levar também isso onde quer que eu esteja falando. Eu imagino que a Michelle e a Bianca também têm ouvido muito, né, essas mesmas histórias. Michelle, você está querendo entrar, por favor. Eu queria primeiro, antes de tudo, deixar a minha admiração eterna aqui pela Tainá e pelo Humberto, que são parceiros muito queridos da Filhos, muito queridos. O Humberto é uma pessoa que eu conheço muito a trajetória, que faz algumas consultorias em parceria com a Filhos no currículo, e que teve o prazer de trazer para as empresas que são nossas clientes uma pauta super importante, que é a criação de filhos antirracistas. É muito importante a gente falar desse palco e tentar corrigir, né, muitas das questões estruturais que a Tainá trouxe aqui para a gente. Então, legal entender também, ver que as empresas também estão olhando para essa intersecção, né, entre criação de filhos e racismo, para a gente corrigir essa disparidade que precisa ser cuidada. E como a gente disse aqui, né, e a Tainá comentou, né, quando a gente coloca a camada da parentalidade e os desafios raciais, as oportunidades ficam ainda mais difíceis, né? Hoje eu tenho um dado aqui do BID de que a disparidade entre homens e mulher, ela ainda é pior quando a gente fala de pessoas negras. Então, existe esse dado de que uma mulher negra pode ganhar até 56% salário, 56% do salário de um homem branco, né? Então, esses números traduzem exatamente a realidade que a Tainá trouxe aqui pra gente e mostram como essa questão precisa ser corrigida e o nosso papel em trazer essa pauta da intersecção entre parentalidade e diversidade racial para as empresas. Isso mesmo. E, Bianca, você gostaria de fazer uma observação sobre isso? Pensei em você na questão dos banheiros. Isso deve ser uma queixa constante, né? Sim. A Tainá falou, eu só fiquei pensando assim, alô, Ministério do Trabalho. Porque, de fato, não pode. A gente tem normas regulamentares que dizem que precisa ter o vestiário feminino, masculino. Então, se só tem o masculino, já temos aí um problema. E, de fato, como a Tainá colocou, é óbvio que isso acaba importando numa discriminação, num ambiente hostil às mulheres, né? Que elas não se sintam acolhidas ali. A gente sabe que a realidade não só para quem trabalha nesse segmento, mas principalmente nas plataformas, né? É uma realidade muito difícil para as mulheres. Então, em relação aos banheiros, era isso que eu ia colocar. Obrigado. Você tem falado sobre machismo estrutural, né, Tainá? Eu já pensei, você sente às vezes que você tem que ser melhor do que os outros, justamente por ser uma mulher ou mulher negra, para provar que você pode fazer a mesma coisa e pode fazer melhor. Você sente isso, essa pressão? Sim, eu sinto que... Principalmente, eu tenho, às vezes, que não expor muito as minhas dificuldades de conciliar a minha vida como mulher no trabalho. Eu vejo que, às vezes, eu não posso abrir muito porque fica parecendo um empecilho, como se
você está disponível para vir tal dia? E aí se eu falar, poxa, esse dia eu preciso ir, não, essa pessoa não é muito disponível, então eu tenho que dizer que sim, eu tenho que estar sempre disponível e depois tentar gerenciar a minha vida particular de uma forma um pouco solitária, né? Então eu vejo que existe essa diferenciação. Que pode dar problemas na vida familiar também, né? Porque sim, mais um Natal que você tá na refinaria e não em casa. Eu já passei dois Réveillons assim por vídeo, né? Com meu filho e com meu marido, né? E é uma vida de equilibrar pratos, eu costumo dizer, né? Você não fica nem tanto lá, nem tanto cá. O trabalho é um lugar que eu gosto demais, né? Porque o meu setor, ele tem esse olhar acolhedor. Claro que tem esses problemas que são estruturais, mas comparando com o que a gente tem visto, é um lugar que está se esforçando, né, para acolher e para me olhar como líder, me reconhecer como líder. Então, assim, às vezes eu me dedico bastante e isso, às vezes, em casa soa como, nossa, você está indo demais, nossa, você está se dedicando demais. E aí eu tenho que chegar em casa ainda para uma outra jornada, né? Porque existe o cansaço físico, existe o cansaço mental, mas quando eu chego em casa, eu deixo lá a líder, a supervisora, e aí eu sou a mãe do Apolo, eu sou a esposa do Humberto, e também tenho uma gestão, né, para fazer. Não pode se jogar no sofá e ligar a televisão, né? Não existe essa possibilidade, né? E mesmo o Humberto sendo um pai presente, é interessante isso, né? Que a Michelle falou, né? Outros casos. Em outros casos. Que existe essa paternidade ativa, mas existe um momento que é do maternar. Existe um momento que é da mãe. E por eu passar, né, os 4 dias, porque eu trabalho 4 dias e folgo 6. Então, por eu trabalhar à noite, que é um momento que a criança chega e que requer aquele acolhimento, então é como se eu estivesse muito fora de casa. Então, quando eu chego em casa, eu sinto que o meu filho ele quer a minha presença, quer o contato, e aí eu entendo que eu devo fazer isso de uma forma 100%, né? Tanto que eu tenho outras atividades além do trabalho, né? Eu estou concluindo um mestrado e eu não fico assim, eu devia estar fazendo um mestrado, mas eu estou com meu filho. Não, eu estou com meu filho. E aí depois eu vou ver como é que eu faço o mestrado. E eu estou no trabalho me dedicando 100%. Mas, voltando à questão do machismo, ele é, assim, perceptível. E, diferente de como muita gente pensa, não é uma coisa muito explícita. Ela é muito sutil, que acontece no dia a dia. Então, agora que me colocaram como líder, né, como supervisora, eu lembro que no primeiro dia eu fiz uma reunião com um grupo e falei sobre essas questões. E aí eles me perguntaram, já aconteceu isso? E aí eu fui citando todos os fatos que tinham ocorrido. E aí eles falaram que não percebiam isso, que não tinham percebido, né? E aí eu falei, não adianta eu estar num cargo de liderança e eu ter uma reunião ou querer falar alguma coisa e ficar 10 minutos tentando falar. Então, assim, eu não posso ser só uma líder, teoricamente, para falarem, temos uma mulher negra líder, se eu não puder ter esse espaço para atuar como líder realmente. Não é assim para a Petrobras poder dizer que temos também uma mulher negra líder, né, mas é para valer, né? Enfim, mas eu achei também esse tema, né, de manter uma imagem, né, de super profissional, de não se admitir, né, nenhuma fraqueza. Eu vi isso recentemente numa palestra de uma mulher que trabalhava no mercado financeiro em São Paulo e falou que não tinha como parecer fraca, assim, né? Porque ninguém teria mais respeito para ela. Ela falou que achou um cantinho afastado na empresa onde ela ia às vezes para chorar, mas voltava assim toda arrumadinha e sorridente e super profissional só para não manifestar nenhuma fraqueza, né? Isso, mas também não é psicologicamente bom, né? Isso, eu acho que essa pressão
deve, né, ser muita coisa, né, para uma pessoa, sim, né? É um peso, né, que você coloca sobre si, né? E é interessante que a gente vê que a mulher ela acaba absorvendo essa pressão e essa questão assim de ser uma impostora, né, como você até falou. E aí, às vezes, sem perceber, eu participei de uma mentoria e aí tinham várias supervisoras e uma era de plataforma, que é um ambiente que é bem mais difícil do que a refinaria, né? Porque a pessoa fica ali, distante de casa, enfim. E aí ela fez uma pergunta para a pessoa que estava dando a mentoria, uma consultora. E aí ela falou que estava com a seguinte dificuldade, que ela falou assim, eu não sei o que eu faço, porque eu sou uma supervisora e aí eu tenho homens subordinados e eu tenho uma pessoa que não consegue acatar as minhas instruções por eu ser mulher. E ele fala que ele não consegue trabalhar com mulher. E aí a gente percebeu que ela estava em conflito, né? O que eu faço? E aí a consultora, né, a mentora, falou assim, nossa, mas você tá preocupada assim de uma forma que eu não entendo. Você é supervisora. Então você tira ele da sua equipe. Ele não vai trabalhar com mulher. É o problema dele e não dela, né? O problema é dele. Ele que não consegue trabalhar com mulher. Mas só que ela não se via nesse lugar. Eu achei interessante, né? E isso ficou um conflito até ela conseguir tomar uma atitude de liderança, de fato. Gostaria de só um pouquinho, gostaria de fazer uma consideração, 2 considerações sobre o que a Thaís falou. Primeiro, que acho interessante a gente falar um pouquinho do fenômeno da abelha rainha, né? A abelha rainha é aquela mulher que chegou finalmente à liderança, mas muitas vezes chegou passando por tantas violências que ao chegar ali, ela replica essas violências. Então, nem sempre é só garantir que a mulher esteja no lugar de liderança. Muitas vezes também trazer essa liderança com um olhar de empatia para as mulheres que também almejam chegar lá, né? Às vezes a mulher abdicou da maternidade, inclusive, para chegar lá, ou abdicou da sua vida pessoal para chegar lá. E aí, imagina, né, replica esse comportamento, imagina que todas as mulheres que queiram, que desejam chegar nesse local, precisam fazer essas renúncias também, né? Precisam se colocar nesse lugar. Então, por isso que é importante a gente falar não só as mulheres chegarem à liderança, mas mulheres mães, como a Thaís, principalmente. E uma outra consideração que eu acho interessante a gente falar, a gente teve uma lei que foi conhecida como Lei da Isonomia Salarial, que foi aprovada há 2, 3 meses. E, assim, muita gente falou, Bianca, mas a lei já não garantia que o salário tinha que ser o mesmo entre mulher e homem, que não podia discriminar? Realmente, a lei já falava isso. Ela não falava expressamente que homens e mulheres têm direito ao mesmo salário, mas dizia, olha, todos os trabalhadores que exerçam a mesma função têm direito a salário, né, ao mesmo salário, não importa se é homem ou mulher. Mas a lei trouxe ferramentas importantes quando a gente pensa no contexto que a Thaís falou, que bom, quantas mulheres foram promovidas, quantas mulheres mães foram promovidas, quantas mulheres tiveram aumento salarial, quantas mulheres, como é que foi a avaliação das mulheres que voltaram de licença maternidade? Foi a mesma? Os parâmetros foram os mesmos? Elas foram comparadas com os homens que não saíram de licença maternidade? E essa lei da isonomia salarial, ela trouxe como recurso, como ferramenta, a possibilidade dos empregados pedirem essas informações para as empresas. Agora, as empresas precisam apresentar esses dados. Então, pode ser uma comissão de trabalhadores, a CIPA, né? Mas esses dados precisam estar transparentes. Então, a partir dessas informações, a gente começa a conseguir mapear se essa é uma empresa que discrimina as mulheres mães ou as mulheres que cuidam, né, de filhos, de crianças, porque pode ser uma avó, pode ser uma madrasta, não necessariamente uma mãe. Ou uma mulher que cuida dos seus pais, que já estão, né, precisando de cuidados, ou se é uma empresa que realmente inclui todo mundo, né? E como essa empresa enxerga os pais? Ela dá benefícios para os pais? Ela garante esses benefícios? Ela promove uma cultura para que esses pais utilizem esses benefícios, né? Que sejam protagonistas da paternidade ou não? Chega ali, o pai tira licença de 5 dias e acabou a vida dele pessoal em relação ao cuidado dos filhos. Agora isso é assunto da mãe.
né? Eu queria só trazer essa referência porque é uma lei pouco conhecida, uma lei muito recente e que agora vai nos permitir mapear e enxergar isso um pouquinho melhor, né? E a gente provocar essa reflexão nas empresas e até mesmo as empresas pararem para olhar, para fazer esse mapeamento. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Realmente a gente não tem tantas mães na liderança, né? A gente não está promovendo tantas mães, a gente não está aumentando o salário dessas mães e a mãe volta de licença maternidade, fica estagnada ali 4, 5 anos. O que está acontecendo? Vamos olhar para isso. Era só essa consideração que eu queria fazer. Bacana, não estava ciente dessa lei. Já estamos no meio da discussão né, do aspecto de direito, né? Mas vocês sempre podem entrar, né, quando quiserem. Você, Bianca, é advogada e consultora trabalhista, especialista em questões parentais e de gênero, entre muitas outras coisas. Você tem um currículo muito impressionante também. Você também tem um canal de Instagram, @maternizando o direito, é isso? E é criadora de conteúdo, né? Nos fala um pouco mais sobre esse canal de Instagram, porque é bem assim moderninho para normalmente o mundo, né, do direito, das leis, as pessoas imaginam que é coisa de tribunais, sei lá, de trabalho mais tradicional de advogado, advogada. Nos explique, por favor, um pouco mais sobre esse trabalho para manter o público informado. Vamos lá. Também queria falar que eu sou mãe da Luísa, de 3 anos, e do Pablo, de 13 anos, e sou madrasta da Carol, de 16 anos, né? Então, acho também a gente falar de padrastidade, madrastidade, de outras figuras parentais é sempre importante. Então, tenho 3 crianças, minha família tem 3 crianças ali para 3 vidas, né? Que a gente precisa tomar conta e cuidar. O canal, de fato, foi feito pensando que essas informações precisam chegar ao grande público. Quando a gente fala de direito do trabalho relacionado ao exercício da parentalidade, a gente fala de algo que não é muito discutido nem mesmo nas faculdades de direito. Nos manuais de direito do trabalho, para quem vai se especializar em direito do trabalho, o máximo que você tem ali são 2, 3 páginas falando assim, direitos relacionados à maternidade. Quer dizer, a paternidade nem existe, né, no manual, né? É algo como... E aí a gente vê na prática, no dia a dia, que tudo isso, essa falta de informação, essa falta de profundidade em relação a esse tema, acaba gerando muito ruído. Inclusive, quem se especializa também na gestão de pessoas, DP, RH, também são pessoas que não se aprofundam nesse tema, né? Então, chega ali, a mãe volta de licença maternidade, tem que fazer a pausa amamentação, a empresa fica completamente enlouquecida, não sabe o que fazer, não sabe como tratar, não sabe se tem que ter espaço e etc. O jurídico não sabe, o pessoal do DP, do RH também não sabe. A mãe, muitas vezes, tem medo de questionar isso, né? De provocar isso, porque, mas se eu questionar, se eu começar a criar caso, eu posso perder meu emprego. Enfim, então são situações que geram muito ruído, até mesmo durante a gestação. A mãe tem direito a fazer todos os exames, ultrassom. O pai, inclusive, tem direito a acompanhar, pelo menos durante 6 consultas. E aí fica aquela, né, como é que vai se afastar? Por quanto tempo ela pode se afastar? São só as horas para fazer o exame? É o deslocamento, não é? É o dia inteiro que ela pode faltar? Puxa, mas esse era um dia muito importante para nossa equipe, porque está tendo uma auditoria, não era um bom dia para ela faltar? Será que ela não podia tentar marcar esse exame outra hora? São situações que no dia a dia vão gerando um desgaste na relação, vão gerando ruído e fica ali todo mundo perdido. A colaboradora, o colaborador, a liderança, o gestor, o time todo e a relação, que a gente está falando de relação entre pessoas, como a Tainá bem disse, a gente não está falando de números, né? A Michelle também falou sobre isso, vai se deteriorando, vai virando um clima muito ruim. E aí, quando a gente fala, né, então vamos ler o que a CLT diz. A pessoa, o que é CLT, né? Peraí, eu não sou advogado. Então, assim, eu falo que eu tento traduzir isso para uma linguagem mais acessível. E a partir da minha experiência, inclusive das minhas dores como mãe também, que sofreu ali no início de carreira, desrespeito aos meus direitos, eu fui como se, a partir do momento que eu me tornasse mãe, eu tivesse colocado um óculos e o meu olhar ficasse muito treinado para essa questão da violência em relação às mães trabalhadoras, né? Então,
todas as mães que chegavam para mim, às vezes elas chegavam com outra situação. Mas eu perguntava, bom, como é que foi a sua gestação na empresa? Como é que foi o seu retorno da licença maternidade? E a pessoa ia fazendo um filme na cabeça dela e vendo tudo que ela vivenciou. E normalmente são violências que a gente normaliza. A gente nem percebe que passou por aquilo. Muitas vezes eu termino a minha consulta com mulheres chorando, falando, meu Deus, eu não me dei conta disso tudo, meu Deus, o que você está falando realmente faz sentido. Um trabalho de conscientização, então, né? E muitas vezes a empresa também não fez por falta de informação, fez por falta de treinar as suas lideranças para olhar, né, de forma empática para essa situação, né? São pessoas que estavam ali e não queriam parar para olhar para essa situação, não queriam entender essa situação, como a Tainá falou e a Michele também, né? É como se o cuidado com os filhos, a vida privada, não interferisse na vida corporativa, na vida pública. Mas a pandemia veio para nos mostrar que há uma intersecção importantíssima entre essas duas esferas. Um colaborador que pode cuidar da sua vida pessoal com qualidade, ele vai ser um colaborador que vai contribuir muito mais, que vai se engajar muito mais na empresa, que vai ser muito mais produtivo para aquela empresa, né? Que vai ter muito mais vontade de permanecer naquele local. A gente tem várias pesquisas que indicam isso. Então, acabou esse tempo, né, de achar que o cuidado com os filhos, o cuidado com os outros é algo que não diz respeito ao ambiente corporativo. Eu falo uma coisa que as pessoas muita gente não parou para pensar, mas a nossa independência, ela é um mito. Ela é algo muito provisório, porque a gente nasce muito dependente, né? O ser humano é um dos seres mais dependentes, que nascem com maior dependência, né, de um cuidador e é dependente durante muito tempo. E durante a nossa vida adulta, a gente vai ter momentos de dependência, né? Se a gente se acidentar, se a gente ficar doente. Além disso, se tudo correr bem, se vivermos muito, ao final da vida, muito provavelmente, a gente vai ter um nível de dependência também. Então, a gente tem um período, né, muito curto, a gente tem um intervalo curto de independência. Então, a sociedade, ela está sempre precisando de pessoas que cuidem de outras pessoas. Então, por que o cuidado com o outro é assunto só do cuidador e não da sociedade como um todo? Por que isso não é visto de forma coletiva, né? E por que as empresas não deveriam se inserir nessa equação? Então, são essas as provocações que eu trago no meu Instagram e tento trazer muito do que eu vejo do dia a dia das mães e dos pais que precisam trabalhar e conciliar a sua vida pessoal. E situações que geram ruído, que as pessoas não sabem como fazer, né? Não sabem como se comunicar com a liderança, com a chefia, e a liderança, da mesma forma, não sabe como agir com aquele colaborador. Então, eu tento trazer essas informações de forma acessível e dando exemplos do que eu vejo nesse dia a dia. Então, boas observações. Eu pensei, você também responde a mensagens diretas, assim, no Instagram, porque também faz esse trabalho, né, com clientes, né? Mas tem essas mensagens, socorro, eu preciso de uma ajuda, isso existe, com certeza você vai receber muito disso, né? Sim, a gente abre caixinha de perguntas, aí as pessoas trazem as dúvidas do dia a dia, a gente responde mensagens diretas. Eu tenho uma parceria com o pessoal da Filhos, que a gente desenvolve políticas de apoio à parentalidade, pensando na conformidade à legislação, para as empresas, né? Então, a gente recebe muitas lideranças, olha, a gente está pensando em promover isso dentro do nosso ambiente corporativo, como é que faz. Então, a gente trabalha em parceria com o jurídico, em parceria com as lideranças, tudo isso a gente... É uma realidade que vem, são demandas que chegam no Instagram. Eu pensei no âmbito de trabalho da Tainá, né, o petróleo e gás, que é bem particular, né, bem especial, porque tem funcionários expatriados e brasileiros, né, e com certeza uma certa confusão, né, de leis que valem para eles, né, trabalhistas também. A gente conhece isso da diplomacia, porque, por exemplo, no consulado e nas embaixadas, tipicamente, mais do que metade dos funcionários e das funcionárias são contratadas localmente, né? Sim. E sempre tem essa coisa de eles têm outro contrato do que a gente, e posso imaginar que na indústria
também, como isso influi nas questões que você trata, né? É uma ótima pergunta. E a gente pode também comparar um pouquinho a realidade das multinacionais, né? Pra gente aqui no Brasil, o que vale é onde a pessoa foi contratada, né? Então, se é considerado que ela foi contratada no território brasileiro, se aquilo é comparado ao território brasileiro, aplica-se a legislação trabalhista brasileira. Só que, muitas vezes, por exemplo, se a gente pega o exemplo de uma multinacional, ela tem como base, vamos imaginar, a lei da Alemanha. E ela tenta replicar isso em todos os países. Mas chega aqui no Brasil, ela tem que garantir o mínimo que a legislação trabalhista brasileira, né? Se é um empregado contratado aqui para trabalhar aqui, aplica-se a legislação daqui. Então, ela pode aplicar todos os benefícios e tudo que é garantido para todos os funcionários do mundo todo, a legislação alemã, mas tem que garantir também o mínimo que é garantido por lei daqui. A partir daquele mínimo, ela pode garantir outros benefícios, né? Assim, a lei estabelece o mínimo, o piso. E acima daquilo pode garantir todo o restante. E aí, às vezes, isso dá ruído, porque nem sempre o jurídico enxerga dessa forma. Esses ruídos chegam pra gente e, olha, mas eles não perceberam que aqui no Brasil é assim, é assado, e a gente vai tentando direcionar e equacionar essas questões. Nem sempre vai ser a empresa vai conseguir a identidade total em relação, né, em todos os países, justamente porque cada país tem os seus limites, tem a sua forma de enxergar a legislação. Você acha a legislação brasileira progressista ou ainda falta muito para fazer? O que você acha? Vamos lá. A gente tem um mito, né, de que a legislação... Tem dois mitos. Primeiro, que a legislação trabalhista é muito antiga, né, que tem 80 anos e etc. E eu brinco que ela é uma velhinha repaginada, muito repaginada. Passou ali por muitos procedimentos e muitas cirurgias plásticas. Quer dizer, é uma legislação que vem sendo atualizada há muito tempo. Você pegar o que tem de 80 anos, é bem pouco proporcionalmente. Assim, a gente vem tendo muitas atualizações. E tem essa coisa, é uma legislação progressista, é uma legislação muito protecionista aos trabalhadores, etc. E se a gente pega em termos comparativos, não é tanto, né? Existe um mito de que há outros países que não garantem tanto. A licença maternidade, por exemplo, se você pegar em termos comparativos, é um período razoável de licença maternidade, não é um período tão curto. Tem países que a gente considera como países desenvolvidos, que tem até uma licença menor, de 3 meses, etc. Mas a gente tem países que garantem licença parental de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Você pode tirar em momentos diversos da vida. Então, eu diria que é uma legislação que não é uma legislação enxuta, mas também a gente tem bastante a avançar, assim, principalmente quando a gente fala em termos de leis relacionadas ao exercício da parentalidade. Uma pergunta que direcionaria a vocês três seria o papel da mídia, né? Porque estamos na Escola de Comunicação da FGV, né? E a gente também vem fazendo um programa com a FGV sobre mídia e democracia, né? Mídia tem um papel sempre muito importante. Vocês veem, assim, as questões do que vocês tratam, né? Um ambiente igual no trabalho para mulheres e homens, acolhedor, né? Que respeita as leis. Vocês veem isso refletido na mídia ou não? A mídia tem um papel educador nisso ou não? Michele, talvez. Vamos lá, eu até pela minha formação em comunicação, Sim. Eu acho que vale a pena trazer uma opinião aqui. A mídia, ela é fundamental para a construção desse inconsciente coletivo, assim, ela vai inspirar, trazer modelos, trazer referências, reforçar padrões, e existem pesquisas inúmeras que mostram esse impacto. Então, a gente tem visto, felizmente, na mídia, quando a gente fala de paternidade protagonista, de machismo estrutural, um esforço em trazer esse pai como uma figura protagonista do cuidado, né? Muito mais do que aquela pessoa que está sempre ao lado, né? Muitas vezes até sendo ridicularizado no seu papel, como alguém atrapalhado, né? Então a gente tem visto um esforço para fugir
dessa associação. E eu acho fundamental a mídia nessa construção. E eu diria mais também, como eu acho que é importante trazer esse ponto. Eu vejo um esforço das marcas e das empresas que a gente trabalha em trabalhar também como um valor da organização, da companhia, o apoio a uma parentalidade protagonista. E isso impactando diretamente nas vendas e no engajamento dos possíveis compradores, dos seus consumidores que não compram mais produtos, compram valores, compram causas. Né? Então, a gente percebe muito que essa psicologia do consumo está muito mais baseada agora em pessoas que compartilham do mesmo valor que marcas. Um exemplo concreto disso que eu estou trazendo é de uma empresa super conhecida, que é a Diageo, que a gente teve aí a vantagem de participar de perto do processo de implementação da licença parental estendida. E o que a gente viu enquanto resultado foi um impacto positivo nas vendas da marca no momento que a empresa lançou a sua campanha de maternidade estendida, né? A marca foi diretamente impactada porque as pessoas viram que elas não estavam só comprando um produto, estavam comprando uma causa. Então, o papel não poderia ser mais interligado. Como nenhuma empresa quer se ver ligada, né, a, sei lá, trabalho escravo, a destruição do meio ambiente, né? É um processo de aprendizagem para o mundo corporativo também, né? O que você acha, Tainá? Sim, eu concordo com a Michelle e é justamente isso, né? A nossa posição frente às empresas, ela é muito mais sentimental do que concreta, né? Não seria, a gente não compra um produto, o produto ele é algo só que é palpável, mas a gente compra, na verdade, a ideia e o sentimento. E aí, quando o sentimento e o valor daquela empresa chega para nós como algo que é valor para nós e também se aproxima do que a gente precisa, do que a gente vive, do que a gente acredita, a gente abraça aquela causa, assim como a Michelle falou que aconteceu. Então, a mídia tem um papel fundamental de comunicar isso de uma forma correta, fazer isso chegar até o público de uma forma correta e imprimindo esses valores e desconstruindo outros valores que foram construídos ao longo do tempo. Eu concordo com a Michelle, com a Tainá, e eu queria fazer uma provocação, assim, onde isso está na ficção, né? Onde isso está nas novelas, onde isso está nos filmes? Cadê aquela mãe que volta da licença maternidade e aí encontra um ambiente acolhedor e é promovida? Cadê o pai que tira 1 ano de licença paternidade de volta e tem a sua vaga garantida? Isso a gente ainda não vê tão representado, né? E falando um pouquinho disso e complementando o que a Tainá e a Michelle disseram, e trazendo minha experiência um pouco de novos formatos familiares, cadê aquela mãe solo, né? Por que a gente não fala da mãe solo? Por que a gente não fala dos casais homoafetivos, da dupla paternidade, dupla maternidade, das madrastas, dos padrastos? A gente, sim, eu sou mãe já há 13 anos, então já vivencio essa realidade há 13 anos e vi um crescimento muito grande desse tema na mídia. Mas a gente ainda precisa também, e acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. O que a gente fala ainda é o início, né? É uma sementinha que a gente está plantando. Mas a gente também precisa enxergar esses novos formatos familiares, né? E só trazendo, então, para o meu lado, né? A gente teve a Lei 14.457, que foi aprovada em novembro do ano passado, que passou, antigamente a gente, quando falava de legislação trabalhista, falava da mãe e do pai como figuras centrais, né? A mãe com alguns direitos, o pai com quase nenhum, mas eram só eles dois. E agora essa lei fala, olha, não, o padrasto, a madrasta, aquela avó que cuida, a madrinha que também cuida, o padrinho, todos esses podem ser pessoas que tenham direitos relacionados ao seu ambiente de trabalho e relacionados ao cuidado com essas crianças e com esses adolescentes. Então, queria fazer só essa provocação também, que a gente pode ampliar um pouquinho mais essas figuras. Acho que é legal complementar aqui, gente. Olha que bacana, não sei se vocês sabiam, mas a Globo, ela tem uma diretoria de diversidade e inclusão de conteúdo, que é representada pela Samantha Almeida, que foi júri, inclusive, do Cannes agora em 2023,
E o papel dela, olha que bacana, é pensar diversidade e inclusão na grade de conteúdo da Globo, né? Pensando principalmente nas novelas, como é que a gente traz, enfim, questões como parentalidade, traz uma correção estrutural para as questões raciais. Então, esse movimento, ele já está acontecendo. Queria só complementar com esse comentário. Eu queria fazer um comentário só do que a Bianca falou sobre essa questão, né, da gente ampliar esse olhar para a parentalidade, né? E aí trazendo para o que a gente trabalha no coletivo, né? Que existe um provérbio africano que fala que é preciso uma aldeia inteira para cuidar uma criança, né? Então a gente tem que ter esse olhar também de aldeia e não colocar só somente no pai ou na mãe essa responsabilidade do cuidado. Então, essa avó, esse tio, essa mãe, essa dupla paternidade, enfim, todos somos responsáveis por uma criança saudável, o crescimento de uma nova geração. Vamos esperar que essa nova geração, a garotada de 20 e poucos anos, já cresce com uma noção mais natural, assim, de todos esses temas da igualdade. Para eles para que seja não mais um esforço para eles, uma conscientização, mas algo que vem com naturalidade. Esquecemos alguma coisa? Faria uma última volta da mesa? Talvez, Bianca, umas palavras finais para encerrar. Eu queria fazer, enfim, um convite, né, para que todos que ainda não tenham parado por algum motivo para olhar para esse tema, né, que diz respeito aos direitos trabalhistas relacionados à parentalidade ou como a parentalidade pode afetar as relações de trabalho, que passem a olhar com carinho, né, principalmente para as lideranças, que passem a fazer esse exercício de enxergar, como a Michelle falou, quem são os seus pares, como é que eles estão se sentindo, como é que está essa conciliação da vida pessoal com a vida profissional, né, e acolher um pouquinho mais essa conciliação, né, entender o quanto isso pode trazer de benefício para a própria empresa e para o próprio ambiente de trabalho, e tentar pensar em como evitar esses desgastes, esses ruídos, né, promover a capacitação das lideranças, do DP, do RH, para que esses ruídos, esses desgastes não venham a acontecer, né? E para que cada vez mais a gente tenha figuras de cuidado nas lideranças, né? E que façam, de fato, o exercício de conciliar a vida pessoal, né? Não abdique da sua vida pessoal, do cuidado das suas relações com os seus familiares para estar ali na vida profissional e exercer um cargo de liderança. Essa seria a minha provocação. E queria mais uma vez agradecer o convite e parabenizar realmente por vocês trazerem essa pauta tão importante. Muito obrigado a você. E Tainá, por favor. Então, eu estou nesse momento lembrando de uma frase, né, que diz assim, que a gente não deve negligenciar o que nos incomoda, porque nós fomos chamados para corrigir. Então, assim, eu acho que esse momento é um passo, assim, gigante para essa correção, para a gente colocar, né, na mesa o que nos incomoda, o que a gente vê no local do nosso trabalho, ou então na sociedade também como um todo. E o que eu queria deixar é convidar as pessoas que estão ouvindo esse podcast para que elas passem para outras pessoas, reproduzam, e para que no local de trabalho, ou no local que elas vivem, o que elas observem, que elas veem que não está correto, que elas estejam trazendo, né, olhando, refletindo, olhando por que no meu local de trabalho não tem negros em posição de liderança, por que no meu local de trabalho não tem mulheres em posição de liderança, e não se acomodar, perguntar, provocar e se colocar como agente de transformação. Então, assim, essa seria a minha palavra final, e também agradecer por essa oportunidade, por esse espaço e por esse momento assim incrível que nós estamos vivendo. Ótimo, muito obrigado, Tainá. E Michelle, suas últimas palavras para hoje. Eu diria, se eu pudesse pedir para lembrar de uma coisa, de tudo que a gente conversou aqui, seria para realmente a gente conseguir incorporar a frase de que filhos não são barreira, filhos são potência, e que eles agregam na nossa vida, no nosso currículo, na nossa trajetória. Então, você que tem um filho, né, incorpore essa mensagem e reproduza essa mensagem. Você que é uma liderança, que ocupa uma cadeira de gestão
faça uma avaliação de como você tem tratado a sua equipe com filhos e deixa aqui como cenourinha aqui para a gente dar alguma ferramenta também, o acesso ao nosso site na área de downloads, onde a gente tem uma série de estudos, e-books, cartilhas para ajudar a trazer essas primeiras instruções de como dar andamento a esse ambiente de bem-estar parental na prática. E convido todo mundo a seguir a Filhos no Currículo, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, porque a gente fala muito, troca muito sobre isso e escuta e recebe histórias inspiradoras. Então, se você tem uma história inspiradora ou passou por alguma dificuldade no seu retorno de licença, na sua gestão de filhos e carreira, conta pra gente amplificar e dar voz a essas histórias. Obrigada. Valeu, belíssimo resumo, Michele. Então, é isso, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer a todas vocês, a Bianca, a Tainá, a Michele, pela conversa maravilhosa e a Escola de Comunicação da Fundação Getúlio Vargas por disponibilizar esse espaço maravilhoso para nós e o canal também da FGV. Como falei, vai ter mais edições desse formato Café com o Cônsul, com um foco especial em temas feministas ou da igualdade do gênero. Muito obrigado mais uma vez e um ótimo final do dia. Obrigado.